Se você é fã de terror assim como eu, com toda certeza você já deve ter ouvido falar na A24, que é uma produtora de terror que traz alguns filmes bem diferentões, que não tem medo de ousar e às vezes acerta muito. Eis que quando veio uma notícia de que ela traria um filme de slasher, eu fiquei bem curioso, ainda mais que haveria talvez uma temática social envolvida. Chegou entre nós então o Boris, mas vou dizer pra você se valeu a pena ou se dessa vez essa produtora errou e errou feio. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Boris, filme esse que eu já falei no início, eu estava esperando muito. Mas aqui a gente vai ver um grupo de jovens extremamente rico que tem pouca coisa para fazer e resolvem se reunir em um final de semana que está prestes a vir uma grande tempestade apenas para ficar bebendo, dialogando, gravando TikToks, fazendo algumas problematizações e eis que eles resolvem então no meio da noite jogar um jogo chamado Boris. Nesse jogo, que é uma espécie de pega-ladrão, eles distribuem um papel entre os participantes. Quem pegou o papel com X é o assassino que terá que matar as pessoas durante aquela noite no escuro. Mas essa brincadeira sai do controle quando um deles aparece morto de verdade e eles precisam enfrentar a consequência de que entre eles, talvez nem todos sejam tão amigos quanto imaginavam. Começo dizendo a vocês que esse não é um filme slasher, ele foi muito bem vendido com seus cartazes de neon, com fotos de cena onde aparece aquela faca e aquela ideia de assassinatos, mas aqui a gente não tem um filme desse subgênero. Para ter esse subgênero precisa ter vários elementos que não estão dentro desse filme. Mesmo que tenha uma cena ou outra de perseguição, aqui é mais uma espécie de suspense psicológico para você descobrir quem de fato é o bandido dessa história toda, e aí fica aquele jogo entre os jovens. Jovens esses que eu vou dizer para vocês são muito chatos, são aquele tipo de personagem que é impossível você criar empatia. Até o final da rodagem eu não gostei de nenhum. No início do filme até que uma personagem que é para ser considerada a principal traz a sua namorada, que destoa daquele grupo de pessoas que são extremamente mimadas, cheias de privilégios, e aí eu achei que ela seria uma personagem com uma camada um pouco mais densa, ou talvez uma personagem que eu conseguisse me importar um pouquinho, só que conforme o filme vai se desenvolvendo, ela se mostra tão vazia quanto todos os outros. Esse filme já tem esse objetivo no seu início, que é trazer uma crítica a essa nova geração Z, as problematizações, as brigas de Twitter, e ela consegue fazer isso em alguns momentos, só que para que seja feito isso, precisa pelo menos ter um pano de fundo bom, que não é o que ocorre aqui. Aqui a gente tem personagens extremamente chatos, um mistério que não cativa, e eu confesso que eu só terminei essa história mesmo para não deixá-la sem conclusão e para trazer a crítica aqui para vocês, porque eu não estava nem um pouco importado. Tem um plot twist no final da história que conta o que ocorreu de fato, era para ser algo animador e se fosse colocado da maneira correta eu acredito que seria, só que aqui ele é jogado de uma maneira tão sem jeito que ficou completamente inverossímil. Tem uma cena com um celular, que celular esse que vai acabar nas mãos de uma personagem que precisa desse celular para descobrir uma informação que é completamente burro. Não faz o menor sentido aquele aparelho estar com ela, não faz o menor sentido ela descobrir de quem era aquele aparelho. Quando vocês assistirem, não chega a ser um spoiler, mas quando vocês assistirem vocês vão entender. E isso acabou tirando o pouquinho da graça que poderia ter nos minutos finais desse filme. Vou dizer para vocês que fora o cartaz de neon bonitão, fora a grande campanha publicitária da A24, esse é um filme que pelo menos para mim foi uma completa perca de tempo. Ele também tem essa ideia de ser vendido como uma comédia, só que como eu disse, para ser engraçado eu precisava me importar minimamente, e esse texto ele é tão evidente, ele traz uma problemática, tenta mostrar pra gente o que é a problemática, mas ele é tão claro, tão evidente que ele não é nem um pouco polido. É quase como se eu tivesse aberto um livro de piadas e ficasse lendo ela em voz alta, ou melhor ainda, como se eu tivesse aberto o Twitter e começasse a ler algumas postagens um pouco polêmicas e começasse a lê-las de modo aleatório, sem fazer nenhum sentido e nenhuma coerência. Pelo menos pra mim foi isso que eu encontrei aqui. Então se você está procurando um filme bom slasher, amigo, vai lá nos anos 80, vai nos anos 70, que não é o caso aqui. Se você está buscando um filme com temáticas sociais, tem diversos, tem o Corra, tem Midsommar, tem outras obras gigantescas, inclusive dentro da A24, tem outros filmes que são muito melhores e com toda certeza a sua 1h30 vai estar resguardada com qualidade. Aqui, meu amigo, duvido muito que você vai tirar alguma coisa importante dessa história. Então finalizo agradecendo muito a atenção de vocês por aqui. Caso você tenha um filme de slasher que você goste muito, escreva aí embaixo, é o meu subgênero favorito. E como sempre, sejam muito bem-vindos para escrever aqui embaixo também, porque eu adoro dialogar com vocês.